Bom, e desde o início dos ataques entre Israel e Irã, o preço do petróleo já disparou mais de 13%. Isso deve impactar o preço da gasolina, com efeito global na inflação. Para entendermos melhor o que está em jogo na economia global, vamos conversar com o economista Gabriel Barros. Bom dia, Gabriel. Obrigada por participar aqui do Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer. Eu queria começar perguntando, então, exatamente o principal efeito, não só na economia global, mas como isso respinga aqui no Brasil. Ontem, nosso repórter, o Rodrigo Viga, inclusive, já falava diretamente de um posto de gasolina sobre os possíveis efeitos para a gente, na nossa economia, também na nossa inflação. Então, o efeito ele é inflacionário, né, do ponto de vista global, tanto para os Estados Unidos e Europa, mas também para o Brasil. E, de certa forma, pode reverter a queda de combustíveis que a gente viu a Petrobras fazendo no passado bem recente. Então, é um choque inflacionário, sem dúvida, numa economia global que já vem enfrentando muitos problemas, né? A economia global vem se desacelerando, principalmente puxado pela economia americana, que vem mostrando uma acomodação. Não é um hard landing, né? É um soft landing, mas vem mostrando uma desaceleração no crescimento e tem pouca gordura para queimar. A gente já tem vários choques inflacionários, né, por conta da política tarifária do Trump e também de restrições à política imigratória. A gente sabe que isso produz uma inflação mais alta. Esse terceiro vetor agora, por conta dos efeitos colaterais desse conflito, tem o poder de jogar essa inflação ainda mais para cima. Então, é um acúmulo de pressões inflacionárias bastante relevante e o Brasil tende a sofrer também porque vai transbordar para todo mundo, né? Então, o Brasil, que vinha cortando o preço de combustíveis, pode não só parar de cortar, como ter que subir em função desse conflito se durar mais tempo, se escalar por uma guerra de fato regional. Economista Gabriel Barros, quando a gente ouve esse tipo de informação, o preço do petróleo subiu, o Irã é produtor de petróleo, a região é muito sensível até para o transporte desse produto por ali também. Pode ser que tenha alguém que diga, mas eu não tenho carro, isso não é um problema comigo. Não é bem assim, né, economista? Isso acaba trazendo um efeito dominó, né? Verdade, tem um efeito em cascata bastante grande, né? Mesmo das pessoas que não têm veículo, não têm carro, não têm moto, a gente sabe que combustível é a grande fonte de energia da nossa matriz de logística no Brasil, né? Boa parte, inclusive dos alimentos, são transportados por caminhão no Brasil. Então, você tem um contágio, tem um transbordamento dessa inflação mais alta de combustíveis para vários outros itens. A alimentação é um vetor, digamos, mais imediato, né, mais rápido, mas também deve contaminar produtos industriais. Então, gera de fato um efeito de transbordamento para vários itens, principalmente a alimentação, mas o que a gente chama de bens industriais, que é produtos farmacêuticos, vestuário, calçados, enfim. Como boa parte da logística do país é feita por caminhões, né, por estradas, isso de fato gera um efeito dominó, como você bem colocou. Estamos conversando com o economista Gabriel Barros aqui no Jornal da Manhã. E agora lá de Brasília, José Maria Trindade faz uma pergunta. Pois é, professor, esses conflitos internacionais acabam atingindo fortemente a economia, né? A economia global. E provoca até mudança de rumos do mundo. A gente vê que quanto mais aparecem conflitos, os países estão cada vez mais se protegendo, e nessa proteção aumenta, evidentemente, a proteção bélica e a proteção também econômica. O senhor vê uma possibilidade de interferência, inclusive, nesta linha de globalização ou de isolamento dos países em virtude exatamente desses conflitos que estão aparecendo? Olha, Zé, uma ótima pergunta. Eu diria que sim, e o Brasil me parece que tem uma posição frágil nesse ambiente, porque o Brasil, do ponto de vista militar, né, do ponto de vista das Forças Armadas brasileiras, deixa muito a desejar. A gente tem uma deterioração evidente, acho que é a olhos nus, da infraestrutura e da capacidade de defesa das Forças Armadas brasileiras. A gente até hoje está tentando concluir a construção do submarino nuclear, o nosso sistema de fronteiras, que teria vários benefícios se saísse do papel, inclusive para combate à criminalidade internacional, que usa o Brasil como vetor, até hoje não saiu
né, do papel, não está robusto. O sistema de monitoramento da Amazônia também, com drones, um projeto tem mais de uma década, nunca saiu do papel. Então, o Brasil ele se mostra frágil do ponto de vista de defesa. Isso tem repercussão econômica, né? O Brasil ele não consegue pensar em temas de médio e longo prazo. A nossa cadeia de defesa, né? A cadeia da indústria de defesa, ela tem grandes problemas, em parte pelo problema fiscal brasileiro. O problema fiscal brasileiro nunca é enfrentado de frente. Quando a gente tem avanços como a gente teve no período de governo do Michel Temer e do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem retrocessos como no governo atual. Então, o problema fiscal ele sempre é um vetor e hoje ele limita um pensamento mais estratégico de médio e longo prazo. Então, é por isso que a gente menciona que o fiscal, né, o equilíbrio das contas públicas é tão relevante para o país, para a gente poder pensar outras soluções para outros problemas que o Brasil tem. Por conta disso, né, pelo fato da gente não ter endereçado a solvência das contas públicas, o Brasil não consegue pensar nesses vários outros problemas que nós temos. Então, isso tem repercussão econômica, né, como você bem colocou. Esse desequilíbrio das contas públicas gera um transbordamento também para a percepção de risco, isso afeta dólar, afeta a curva de juros, enfim, tem bastante repercussão econômica. Então, o Brasil ele tem fundamentos frágeis, né? Ele vinha se preparando em governos anteriores para ter fundamentos mais sólidos, mas, infelizmente, a gente vem andando para trás. Foram aprovadas uma série de contra-reformas. A gente tem uma política econômica hoje que não é sustentável, ela tem problemas de origem, e isso vai cobrar seu preço no futuro próximo, né? Seja por razões domésticas, que não dá para ficar esticando essa corda, né? Empurrar esse desequilíbrio por muito tempo, seja por razões internacionais, quando nós estamos diante de um choque exógeno, como a gente gosta de dizer, um choque que o país não tem controle, como esse que nós estamos vendo agora. Professor economista Gabriel Barros, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Manhã, trazendo essa visão nesse momento crítico no cenário internacional e, claro, como isso bate na economia. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, ótimo dia. 8h52, e com a guerra entre Israel e Irã, algumas distribuidoras começaram a pensar em aumentar o preço. Alô, pessoal. Obrigado. Um abraço. O Rodrigo Viga tem aqui mais informações e detalhes a respeito desse assunto para a gente. Tudo bem, Nonato? Bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. A gente vem contando essa história ao longo desse final de semana, infelizmente por conta a reboque dessa guerra. O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, mas ainda não é nos derivados de petróleo e continua importando volumes significativos, porém em tendência de declínio, tanto de diesel quanto de gasolina. E aí, num cenário como esse, de guerra, onde o barril do petróleo, no último dia útil, sexta-feira, já subiu 7% em um único pregão, e o barril Brent, que oscilava na casa de 60 a 70 dólares, foi bater 74, quase 75 dólares, a consequência, infelizmente, é inevitável. Algumas distribuidoras já estão fazendo ali a continha, não é na prancheta, é na calculadora, lá no Excel, para anunciar muito brevemente aos seus clientes que vai vender petróleo, ou melhor, diesel derivado de petróleo. Elas vão vender derivados de petróleo, especialmente o diesel mais caro. E isso, obviamente, vai chegar aqui na ponta, nas bombas espalhadas por todo o país. A Petrobras é a grande produtora de óleo diesel aqui no mercado brasileiro. Há todo um movimento sendo estudado. Teve reunião do Conselho de Administração na última sexta-feira para discutir esse e outros temas. Mas, ao que tudo indica, pela longevidade, infelizmente, dessa guerra, a tendência é que seja uma guerra duradoura, a não ser que haja um acordo em cima da hora. A perspectiva, meu caro Nonato, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, é que esse barril de petróleo permaneça em um patamar alto e, inevitavelmente, isso chegue para distribuidores, consequentemente, postos de combustíveis e, consequentemente, também para os consumidores. O fato é que, nesse ano de 25, a Petrobras já promoveu 3 quedas no preço do óleo diesel e uma redução no preço da gasolina. Meu caro Nonato, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan,
Algumas projeções já começam a ser feitas, reforçando essa tendência de alta de preços dos derivados de petróleo pelos grandes bancos e consultorias internacionais. É o caso, por exemplo, do Goldman Sachs. Goldman Sachs disse que, diante desse conflito entre Irã e Israel, a perspectiva é que tenhamos, no curto prazo, um barril do petróleo do tipo Brent acima dos $100. Vou repetir, Nonato. Nas últimas semanas houve até uma alta, uma certa escalada do preço do petróleo, mas durante muitos dias, com aquela perspectiva de um crescimento menor, de guerra comercial entre China e também Estados Unidos, o barril do petróleo ficou ali na casa de 60 e pouco, e aí bateu $74 na última sexta-feira. Nonato, o fato é que estão todos olhando, estão todos monitorando o Estreito de Hormuz, por onde passam mais de 20% das cargas de petróleo de todo mundo. Fica ali na região do conflito, na região do Oriente Médio. Se for uma restrição, um bloqueio parcial, a consequência é menor. Mas se houver um bloqueio total desse estreito, os preços do petróleo tendem a disparar e isso inevitavelmente vai encarecer a vida não só dos brasileiros, mas de todo mundo, porque petróleo mais caro é bom para as petroleiras, que têm receitas em dólar muito vinculadas ao Brent, que é o barril do petróleo, referência para elas em cenário internacional. Mas de uma maneira geral, pode gerar mais inflação. Você sabe que a inflação tem como remédio mais juros e mais juros pode resultar num crescimento menor da economia internacional. Esse é todo o cenário que esse conflito pode gerar do ponto de vista econômico em nível global, viu, meu caro Nonato? Sem dúvida, ficaremos atentos. Muito obrigado, Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro. Queria passar um minutinho aqui para o Fabrício Naitsky. Fabrício, o Rodrigo chama atenção aí para a questão do fechamento do Estreito de Hormuz ali na região, que pode ser um seríssimo problema e aí fazer com que o barril do petróleo possa efetivamente ultrapassar esses $100 aí que o Viga chama atenção, né, Naitsky? Exatamente. O Irã é um país cujo 90% da sua produção de petróleo tem como destino a China, que por sua vez importa 16%, 15% aproximadamente de todo o petróleo que ela importa vem do Irã. Então é uma quantidade importante de petróleo que passa justamente por essas águas, passa ali pela costa da Malásia, pela costa da Singapura e vai direto para a China, um dos principais mercados, uma das principais economias do mundo. É um país que ainda não se pronunciou muito ativamente em relação a esse conflito e chama bastante a atenção porque hoje nós vivemos um mundo que tem abandonado um pouco o multilateralismo. A gente lembrava que na guerra de 1973 do Yom Kippur, quando Israel ataca o Egito e o Egito devolve os ataques, Estados Unidos e União Soviética, mesmo na Guerra Fria, chegaram a um acordo para separar esses dois países, separar esse conflito. Os Estados Unidos com uma influência maior sobre Israel, a União Soviética com uma influência maior sobre o Egito, é claro. Agora, não há mais esses atores internacionais capazes de ter essa força de dissuasão. Os Estados Unidos estão muito mais próximos de Israel do que eles estavam antes e eles perdem um pouco a relevância nesse processo por estarem tão aliados a Israel, além, claro, de dar total apoio a Israel nessa operação. E a Rússia, por sua vez, substituta, digamos assim, da União Soviética, não tem a mesma força dos soviéticos e está com seus próprios problemas, que é a guerra na Ucrânia. Quem poderia agir como esse ator internacional é a China, só que a China não está interessada. Enquanto a produção de petróleo iraniana chegar ao território chinês, isso não é um grande problema para Pequim. Então a gente vive uma situação de falta de um adulto na sala, podemos dizer assim. Um país capaz hoje de chegar, colocar Israel e Irã para negociar um cessar-fogo, nem que seja temporário, e acalmar essa tensão no Oriente Médio nesse momento.